Estudo de O Livro dos Espíritos, questão 3. Introdução doutrinária. A pergunta: poder-se dizer que Deus é o infinito? Educa a razão a não se satisfazer com palavras grandiosas mas imprecisas. A resposta dos espíritos superiores é firme. Definição incompleta. A grandeza da palavra infinito não basta para definir Deus, porque o infinito para nós ainda é uma ideia abstrata e parcialmente incompreendida. Allan Kardec esclarece o ponto com precisão. Deus é infinito em suas perfeições, mas não deve ser confundido com infinito como conceito. Dizer que Deus é o infinito seria tomar um atributo pela própria realidade que o possui. A questão, portanto, não diminui Deus, ao contrário, protege a ideia de Deus contra uma abstração vaga. A doutrina espírita conduz o pensamento a uma reverência lúcida. Toda palavra humana sobre Deus é aproximação, não posse da verdade. Podemos reconhecer algo de sua grandeza, mas não encerrá-lo em uma definição. Nível literal. A pergunta examina se o termo infinito poderia servir como definição de Deus. A resposta nega essa suficiência, não porque Deus seja finito, mas porque a expressão o infinito não diz bastante sobre a natureza divina. Os espíritos superiores apontam a pobreza da linguagem humana. As palavras nascem de nossas experiências limitadas, ligadas ao tempo, ao espaço, às sensações, às comparações e aos graus. Quando tentamos falar do que está acima da nossa inteligência, usamos sinais imperfeitos. Kardec aprofunda a lógica do problema. O infinito é uma abstração. Ele indica a ausência de limite, mas não descreve por si mesmo uma realidade concreta, consciente, justa, boa ou inteligente. Se dissermos apenas Deus é o infinito, trocamos uma definição doutrinariamente precisa por uma palavra ampla demais e ao mesmo tempo vazia demais. O ponto essencial é distinguir o ser de seus atributos. Deus não é o infinito como ideia indefinida. Deus é infinito em suas perfeições, sua justiça não possui falha, sua bondade não possui limite, sua sabedoria não possui sombra de erro, sua perfeição não admite comparação superior. Assim, o infinito é uma qualidade das perfeições divinas, não a própria essência de Deus definida. O comentário de Kardec impede um erro de raciocínio, definir algo que não conhecemos plenamente por outra ideia que também não conhecemos plenamente. A lição literal é de rigor. Palavras elevadas podem iludir quando não esclarecem. A doutrina espírita prefere uma afirmação mais simples e segura a uma fórmula sonora que confunde. Deus permanece acima da linguagem, mas a razão deve evitar definições que pareçam profundas e não expliquem nada. Nível simbólico. O primeiro símbolo é o da flor e do perfume. A flor exala perfume, mas não é apenas o perfume. O perfume revela algo de sua presença, alcança quem está perto, marca o ambiente e desperta reconhecimento. No entanto, se alguém dissesse que a flor é o perfume, reduziria a realidade viva a uma de suas manifestações. Assim ocorre quando se diz que Deus é o infinito. O infinito aponta para uma qualidade de suas perfeições, como o perfume aponta para a flor. Mas Deus não se reduz ao atributo que percebemos de modo incompleto. A alma precisa aprender a reconhecer o perfume sem confundi-lo com a realidade viva de onde ele procede. O segundo símbolo é o da medalha e sua inscrição. A inscrição pode ser nobre, bela e verdadeira, mas não contém toda a história daquele a quem se refere. Ela indica, resume, homenageia, orienta. Contudo, ninguém conhece plenamente uma vida inteira apenas por uma frase gravada em metal.
Nossas palavras sobre Deus funcionam como inscrições. Infinito, perfeito, justo, bom, sábio. Todas são expressões necessárias, mas insuficientes. Elas nos orientam, impedem erros grosseiros, elevam o pensamento. Ainda assim, não capturam Deus. Esses símbolos ensinam prudência. A alma pode aproximar-se da verdade por sinais, atributos e expressões. Mas precisa lembrar que o sinal não é o todo, o atributo não é o ser, a palavra não é a realidade plena. A reverência nasce quando a inteligência percebe a distância entre o que consegue dizer e aquilo que Deus é. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento da alma é a passagem da definição que pretende encerrar para a contemplação que deseja servir. Há em nós uma tendência sutil de possuir aquilo que nomeamos. Quando damos um nome a uma coisa, sentimos que a dominamos. Com Deus, essa atitude se torna perigosa, porque transforma palavras em pequenos cercados mentais. A resposta dos espíritos superiores rompe esse automatismo. Ela ensina que uma palavra elevada pode ser insuficiente. O espírito é convidado a abandonar a pressa de concluir e a cultivar uma reverência mais madura. Não basta usar um termo imenso, é preciso pensar corretamente. Esse movimento corrige a abstração estéril. Quando Deus é reduzido ao infinito, a alma pode permanecer numa admiração fria, sem consequência moral. O infinito, tomado isoladamente, parece distante, impessoal e silencioso. Já a ideia de Deus infinito em perfeições toca diretamente a consciência, porque nos coloca diante da justiça, da bondade, da sabedoria e do amor em grau absoluto. A alma então deixa de perguntar apenas: qual palavra define Deus? E passa a perguntar: que perfeição divina devo reverenciar e refletir melhor? Não somos chamados a ser infinitos, mas a crescer na direção do bem. Não possuímos a bondade infinita, mas podemos ser menos duros. Não possuímos a justiça perfeita, mas podemos ser menos parciais. Não possuímos a sabedoria plena, mas podemos ser menos precipitados. Esse é o efeito espiritual da distinção feita por Kardec. A clareza do pensamento se torna impulso de transformação. Ao saber que Deus é infinito em perfeições, o espírito encontra um ideal que o ultrapassa e o educa. A perfeição divina não é uma ideia para ser capturada, mas um chamado para ser seguido. Também nasce uma humildade mais fina. A alma percebe que falar de Deus exige respeito, sobriedade e consciência de limite. Não se trata de calar por medo nem de falar com arrogância. Trata-se de falar como quem aponta para o alto sabendo que ainda vê pouco. Essa atitude prepara o espírito para uma fé mais limpa. A verdade não precisa de exagero verbal. Deus não se torna maior porque usamos palavras grandiosas, nem menor porque admitimos a insuficiência delas. A alma amadurece quando prefere uma compreensão humilde a uma fórmula brilhante sem substância. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na vida cotidiana, esta questão nos convida a examinar o modo como usamos palavras espirituais. Muitas vezes, expressões amplas dão impressão de profundidade, mas escondem falta de clareza. Dizer o infinito, o todo, a força maior ou a imensidão pode soar elevado, mas nem sempre conduz a uma compreensão mais justa de Deus. A aplicação não está em policiar palavras alheias com rigidez, está em educar a própria consciência. Quando falo de Deus, estou buscando clareza ou apenas efeito? Minhas palavras aproximam a alma da reverência ou a deixam perdida em abstrações? Minha ideia de Deus produz transformação moral
ou apenas admiração vaga? A distinção entre Deus e o infinito também ajuda nos momentos de sofrimento. Um infinito abstrato não consola a consciência. Uma perfeição infinita, sim. Quando recordamos que Deus é infinitamente justo, não significa que compreendemos todos os acontecimentos. Significa que podemos atravessar a prova sem concluir que a vida é moralmente cega. Quando recordamos que Deus é infinitamente bom, não significa que a dor desaparece. Significa que a dor não tem a última palavra sobre a existência. Quando recordamos que Deus é infinitamente sábio, aceitamos que nossa visão parcial não deve julgar o todo. No estudo da doutrina espírita, essa lição combate o jargão vazio. O estudante sincero evita frases que impressionam, mas não esclarecem. Busca precisão, simplicidade e coerência. Aprende a perguntar: estou distinguindo o atributo da realidade que o possui? Estou usando a palavra como ponte ou como prisão? Nas relações humanas, a ideia de perfeições infinitas também educa atitudes. Se creio na justiça infinita, devo evitar injustiças pequenas. Se creio na bondade infinita, devo vigiar a dureza cotidiana. Se creio na sabedoria infinita, devo reconhecer que minhas opiniões são parciais. A teologia mais elevada começa a valer quando modifica gestos simples. A questão ensina que não possuímos Deus pela definição. Aproximamo-nos dele pela reverência, pelo estudo e pela vivência do bem possível. A palavra correta orienta. A conduta coerente confirma. A alma que compreende isso, deixa de usar Deus como conceito e passa a tratá-lo como presença moral, que ilumina escolhas, sentimentos e decisões. Perguntas de reflexão. Quando digo infinito, sei o que estou afirmando? Tomo uma qualidade de Deus pelo próprio Deus? Minhas palavras sobre Deus esclarecem ou apenas impressionam? Que perfeição divina preciso refletir melhor hoje? Minha ideia de Deus me conduz a atitudes mais nobres? Eixos de transformação interior. Da abstração vaga à perfeição viva, o texto ilumina o risco de trocar Deus por uma ideia ampla, porém indefinida. A atitude convidada é contemplar Deus como infinito em suas perfeições, não como simples conceito. A armadilha desmascarada é uma espiritualidade sonora, mas sem direção moral. Do atributo ao ser. A questão ensina a distinguir a qualidade daquele que a possui. A atitude interior é pensar com precisão e reverência, sem reduzir Deus a uma palavra mesmo grandiosa. A armadilha é confundir uma expressão parcial com a realidade divina. Da fórmula à transformação, a definição correta não termina no intelecto, ela deve educar o caráter. A atitude convidada é traduzir a justiça, a bondade e a sabedoria divinas em escolhas concretas. A armadilha é falar de perfeições infinitas, e permanecer indiferente às imperfeições do próprio comportamento.